Primeira coisa que gostaria que os senhores me acompanhassem aqui, tentassem entrar no celular dos senhores e digitassem lá o que é a Playtable mesa interativa, para os senhores terem noção do que nós estamos tratando aqui hoje, o assunto que vai ser debatido aqui hoje, na análise do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A Prefeitura Municipal de Salto, em 2021, fez uma inexigibilidade de licitação para comprar 120 dessas mesas digitais interativas chamadas Playtable, ao custo de cada uma R$ 22.990. Os senhores já vão ver a foto do objeto e já vão começar a se questionar do valor que foi pago. A nossa Constituição Federal, ela determina lá no artigo 37, inciso 21, que, olha, ressalvados alguns casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Qual que é a ideia? Quando a administração pública deseja comprar um bem, ela precisa demonstrar qual que é o bem que eu necessito e, olha, o bem que eu preciso é uma caneta. Quem consegue me fornecer essa caneta? E todos que conseguem fornecer aquela caneta vão disputar a licitação. Só que existe uma ressalva que fala assim, em alguns casos, só uma pessoa vai poder fornecer aquilo, que é um bem muito específico. Aí a gente fala que é uma inexigibilidade de licitação. Mas, aqui no nosso caso, eu vou abordar 5 pontos pela qual o Ministério Público de Contas considera que essa contratação tem que ser julgada irregular. A primeira coisa é que não se demonstrou essa viabilidade de licitação, de competição. Os senhores viram a advogada falar aqui, ela trouxe os argumentos, mas, no caso, no entender do Ministério Público, nós entendemos que haviam outras mesas interativas digitais similares, igualmente com jogos educativos, que poderiam atender à finalidade de administração da Prefeitura Municipal de Salto. E aí nós temos algumas situações muito concretas na situação. A própria municipalidade, ela reconhece que existiam esses outros objetos, essas outras mesas digitais. Por exemplo, a mesinha digital da Quincy, a Brink Touch da Brink Mobile, mesinha digital da Fresna. Mas, no entanto, ao longo de todo o processo que foi feito, não foi demonstrado cadalmente algum estudo que comparasse todas essas mesinhas e falasse, não, só a Playtable consegue me atender. Eu não vou fazer uma licitação, eu vou contratar diretamente com essa empresa. Não houve esse estudo durante o processo. E aqui tem uma informação muito importante. A advocacia pública, o procurador do município que atuava lá, que fez a análise dessa licitação, fez um parecer da própria Procuradoria do município de Salto, movimentação 1.6 do processo 5424, ela alerta sobre a inviabilidade dessa pretendida inexigibilidade. Ela fala, existem outras empresas, prefeitura, vocês precisam licitar. E aí passamos para outro ponto. Suponhamos, então, que realmente fosse demonstrado aqui no caso que houvesse uma inexigibilidade, fosse inviável, apenas a Playtable aqui fosse o melhor objeto. Ainda assim, a administração precisa ver se aquele preço que ela vai pagar é compatível, se ela não está pagando mais. A doutora fez a sustentação falando que a Prefeitura de Osasco, na época, tinha pago os mesmos R$ 22.990.000. Mas é um processo que é questionado aqui nesse tribunal. Mas também, em dezembro de 2021, a Prefeitura de Campinas fez uma ata de preço, vejam que é o mesmo momento, tá? 2021, dezembro de 2021. A Prefeitura de Campinas pagou R$ 17.495 por cada uma dessas mesinhas. Então, nós entendemos que houve um sobrepreço aí de R$ 5.495, vezes as 120 mesinhas compradas, então o prejuízo erário que deve ser ressarcido com o julgamento de irregularidade, R$ 659.400. E aí eu gostaria também de detalhar que essa ideia dessa Playtable e essa mesa digital não é um processo inédito aqui nesse tribunal. Em setembro de 2025, a segunda Câmara desse tribunal, quando analisou a compra da Prefeitura de Cubatão dessas mesmas mesinhas, falou, não é hipótese de inexigibilidade, aqui deve ser feita a licitação. E agora, recentemente, agora em 8 de abril de 2026, houve um recurso da Prefeitura, houve um recurso da empresa e foram esses recursos julgados pelo Pleno desse tribunal. Os senhores estão assistindo aqui a análise da Câmara. Um processo julgado aqui, vai a recurso e vai ao Pleno. E o Pleno, analisando os recursos dessa Prefeitura de Cubatão, analisando também sustentações orais feitas pela doutora Natália, julgou que não foi caracterizada a inviabilidade de competição e citou ainda outras contratações já julgadas irregulares, como Barueri e Praia Grande. São esses motivos, Excelência, e agradeço a paciência, pelas quais o Ministério Público de Contas pleiteia o julgamento pela irregularidade do contrato e ressarcimento erário. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, ministro, conselheiro Marco Aurélio Bertaioli. Senhor presidente,
Na apresentação do processo lido por Vossa Excelência e depois pela sustentação oral realizada pela doutora Natália, algumas dúvidas me suscitam aqui a avaliação para que eu possa votar nesse julgamento. Em que pese, entenda, que a doutora Natália é advogada da Adonai Mercado Limitada, portanto, talvez ela não tenha as respostas às quais nós necessitamos. Talvez vamos encontrá-las no processo que está sob análise de Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar o doutor Rafael pela brilhante sustentação oral e pelos pontos trazidos na inexigibilidade efetivamente da compra destas famosas mesas do saber, se assim podemos chamá-las. Mas eu entendo, doutor Rafael, que algumas questões precedem a própria inexigibilidade e a comparação tecnológica entre mesas A, B, C e D. É a conveniência pedagógica dessa aquisição. Portanto, seria muito interessante, senhor presidente, nós analisarmos dentro da Prefeitura de Salto, na Secretaria de Educação, quem fez a análise pedagógica da contribuição que essas mesas poderiam trazer para o acréscimo de conhecimento às crianças que lá estudam. De onde partiu a motivação e quem analisou e assinou a motivação para que essas mesas fossem adquiridas, em primeiro lugar. Então, acho que é muito interessante a responsabilidade de quem originou a motivação pedagógica da compra. Em segundo lugar, comprovada a motivação pedagógica, me parece estranho a sustentação trazida pela doutora Natália de que as mesas foram adquiridas no ano de 2021. Pelo que me percebo, as mesas são utilizadas presencialmente. As mesas são utilizadas pelas crianças em loco. E nós estávamos exatamente no período de exceção, onde as crianças não estavam na escola. Então, a inexigibilidade, que também precede a pressa da aquisição, a velocidade da aquisição, parece que aí não se justifica também. Por fim, os motivos trazidos pelo Dr. Rafael. A comparação tecnológica entre as mesas. Qual foi a comissão instalada na Prefeitura de Salto com capacidade técnica de avaliação entre as concorrentes e quem assinou aferindo que só a mesa da Adonai Mercado Limitada poderia atender às questões pedagógicas apresentadas na inicial. Portanto, tem uma série de dúvidas que me suscitam. Além disso, e por fim, senhor presidente, por que 120 mesas? O número 120 nasce da onde? Qual a justificativa apresentada no processo? Por que não 100? Por que não 140? Como se chegou no número de 120 mesas? Portanto, os processos aqui analisados nessa corte não podem ser processos tão fragilizados como este. A Prefeitura de Salto precisa apresentar a motivação que levou-a a esta aquisição, mas a motivação pedagógica, a motivação tecnológica, a motivação de preço, a motivação de quantidade, e me parece, pelo menos na defesa feita pela doutora Natália, que todos esses pontos não foram abordados. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns à sustentação oral do doutor Rafael. Muito Vossa Excelência pelas ponderações muito importantes, assim como o doutor Rafael Baldo, assim como a ilustre defensora, que fez aqui a defesa pela parte, não pelo município. Eu vou propor transformar no julgamento de diligência para em 48 horas o Poder Público Municipal nos informe todas essas dúvidas que o conselheiro Bertaioli, de maneira muito correta, propõe. É uma questão que antecede o juízo. Quer dizer, quem que elaborou, quais são os motivos que levaram a estabelecer esse número de equipamentos, que estudo foi feito naquele momento para apontar e quais foram os ganhos realmente pedagógicos em relação a isso. Então, consulto Vossas Excelências, se nós podemos transformar um julgamento em diligência. Em 48 horas nós pediremos informações e votaremos para a votação. De acordo, senhor presidente, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Então está aprovado, a votação aprovada. Agradeço a senhora defensora, agradeço também ao senhor membro do Ministério Público de Contas, convertido o julgamento em diligência e voltando posteriormente para a deliberação.